Olá, alunos! Eu almejo que todos estejam bem de saúde. Eu sou a professora Francisca Aguiar, de Educação Física. Sejam muito bem-vindos. E vamos saber qual é a nossa aula de hoje. Muito bem, hoje a nossa aula número 17, aula de Educação Física. E nós trazemos como destaque nessa aula a adolescência e suas características. Que fase interessante a adolescência, não é mesmo, gente? E eu já fico imaginando, né, e fazendo uma pergunta para vocês. Quando nós falamos em adolescência, qual é o pensamento que vem às nossas cabeças? Quem falou em transformação, quem falou em hormônios, eu sei que vocês falaram essas palavras, e vocês estão corretos, gente. A adolescência é uma fase muito peculiar, é uma fase da vida muito especial, em que as pessoas, elas passam, elas experimentam grandes transformações. E essas transformações, elas vêm junto com toda a evolução hormonal. E associado a tudo isso, vem o surgimento de quê? Da sexualidade da idade adulta, certo? Então, é sobre a adolescência que nós vamos abordar hoje, que nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa fase. Então, a adolescência, ela tem na sua origem, a origem latina, cujo significado, é crescimento ou crescer. Então, no latim, a palavra adolescência se fala adolescens ou adolescens e significa crescer. Então, a adolescência é uma fase da vida que é situada entre a infância e a vida adulta. Complicado porque nem eu sou mais criança e ainda também não sou adulto, Muito bem, então essa fase da vida tão interessante, ela tem a sua cronologia determinada. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, de uma forma oficial, porque ele é o que é uma lei federal, uma lei de proteção a essa criança e adolescente. Então, ela estabelece a adolescência como o indivíduo entre 12 a 18 anos. Então, a ECA estabelece a adolescência 12 a 18 anos, certo? Então, já a Organização Mundial da Saúde, ela já estabelece a adolescência, essa fase, com o indivíduo entre os 10 anos, entre 10 a 19 anos de idade, certo? Eu falei para vocês da ECA, que a ECA estabelece já com uma idade diferente, de 12 a 18 anos. E eu lanço aqui um desafio para vocês, viu, gente? Lanço um desafio. Vocês poderiam me dizer, coloquem aí no chat, citar um direito da criança e do adolescente que é estabelecido na ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente? Vou aguardar então vocês, participem. Muito bem. A adolescência, falamos logo no início que ela é uma fase marcada por grandes transformações. E essas transformações ou mudanças, elas acontecem tanto na vida do menino quanto da menina, Então, meninos e meninas têm muitas mudanças, muitas transformações características dessa fase da vida. E as alterações, as mudanças mais evidentes são o crescimento em altura e o aumento do peso. Então, o crescimento, ele é sempre proporcional, ele tem, na fase de desenvolvimento humano, o crescimento, ele tem que ser proporcional ao peso e à idade, certo? E isso
levando-se em consideração o desenvolvimento humano, né, que é um objeto de muitos estudos, o desenvolvimento humano, certo? Muito bem, e aí vocês vão ver que essa fase da vida, a adolescência, ela tem etapas, várias etapas. Então vamos acompanhar esse alfa que nós trouxemos para vocês, que mostra essas etapas, meninos e meninas. A pré-adolescência, que vai dos 8 aos 11 anos, a segunda etapa da adolescência, que vai de 11 a 15 anos, e a terceira etapa da adolescência, que vai de 15 a 18 anos. Agora, observem, né, que tanto para meninos como para meninas, essas etapas, elas são acompanhadas das suas mudanças. Observem na imagem aí do alfa, que as meninas, para cada etapa, elas tiveram o quê? Elas tiveram um tamanho diferente, né? Uma mudança diferente. Os meninos também, observem, a pré-adolescência, o menino é menor. Já na segunda etapa da adolescência, ele já cresceu muito mais. E na terceira etapa da adolescência, onde encerra a adolescência, ele já teve o seu crescimento quase que estabilizado. Então, essas mudanças bem evidentes, que são o crescimento e o peso, eles também são acompanhados de outras mudanças, que nós vamos saber agora quais são elas. Então, fiquem atentos aí para as mudanças no sexo masculino. Muito bem. No sexo masculino, as mudanças que acontecem são o desenvolvimento dos órgãos sexuais. Eu quero explicar aqui para vocês que essas mudanças, né, elas fazem parte das características secundárias, já que as características primárias, quais são elas? São aquelas que diferenciam ou que distinguem um gênero ou um sexo do outro, o sexo feminino do sexo masculino. Então, esses são os caracteres primários. Quais são os caracteres primários, professores? O que diferencia o homem, o pênis, e a mulher, a vagina? Então, acompanhada dos caracteres primários, vem os caracteres secundários, que também diferenciam o menino da menina. Então, vamos agora, fiquem atentos aí para ver essas diferenças no sexo masculino. Então, no sexo masculino tem o desenvolvimento dos órgãos sexuais, certo? O desenvolvimento dos músculos também. Os meninos, eles começam a ganhar mais massa muscular, né? O aparecimento da acne, né? Que essa mudança, ela não é muito aceita pelos adolescentes, né? O aparecimento dessas famosas espinhas no rosto. A alteração da voz, essa mudança, assim, é uma mudança bem determinante, né, nessa fase da adolescência, que é a alteração da voz do menino. Ele começa a ficar com a voz mais grossa, certo? O aumento da pilosidade na face, no corpo, isso daí já vem assim como motivo de orgulho. O menino começa a ter barba, a ter bigode, né, crescer os pelos no peito, ele já fica todo feliz com isso, né? Muito bem. O desenvolvimento sexual completo. Por que, professora, que é o desenvolvimento sexual completo? É porque a partir, né, da adolescência já iniciam-se as ejaculações e, portanto, a capacidade de fecundar. A gente sabe que a ejaculação, o que é? É a saída, né? A saída do sêmen. E é o sêmen, ou espermatozoide, que, né, quando acontece uma relação sexual, ele se encontra com o óvulo e é capaz o quê? De fecundá-lo e assim gerar uma vida. Muito bem. E quais são essas mudanças nas meninas? Nas meninas, há o desenvolvimento dos seios. Observem como é mudança, como são distintas essas mudanças do menino para a menina. Na menina, ou no sexo feminino, o desenvolvimento dos seios, o aparecimento dos pelos pubianos e axilares. É normal o aparecimento dos pelos
na face, da pilosidade da face, não. Nas meninas, não. Então, o que distingue esse sexo é o quê? Os meninos aparecem no rosto, as meninas não aparecem no rosto. Aparecem nas axilas, que também aparecem nos meninos, e os pelos pubianos, certo? O alargamento dos quadris, enquanto que nos meninos esse alargamento é o quê? É dos ombros. Das meninas acontece o alargamento dos quadris, o aparecimento da acne, o desenvolvimento sexual completo. Por quê? Porque acontece a menarca, que é a primeira menstruação, e a partir da primeira menstruação, a partir da menstruação, a menina ela já tem a capacidade de ovular, né? De emitir o óvulo. E a partir daí também poder haver a concepção, né? Muito bem? Então, vocês viram aí as mudanças físicas, né, que são bem evidentes nesse período, nessa fase da vida. Mas acontecem só mudanças físicas, professora? Não, gente, não acontece só mudanças. Acontecem também transformações no comportamento, acontecem também mudanças mentais. E essas mudanças, gente, elas acontecem, não sou eu, professora Francisca, que estou falando, não. Isso é objeto de estudo. A adolescência, ela é bem evidente a partir de estudos da psicologia contemporânea, né, que traz a adolescência como um verdadeiro protagonismo em seus estudos. Então, vamos ver quais são essas mudanças. Os conflitos familiares são mudanças, como vocês observem essa imagem que caracteriza esses conflitos, né? E essa característica ela se dá por quê? Porque na entrada da adolescência, a rejeição pela autoridade dos pais ela é muito frequente. Vocês sabem que o menino e a menina, eles deixam o quê? De ter o pai como referência, e eles passam a o quê? Eles passam a confiar, né, a ter mais como referência os seus amigos, os seus coleguinhas, os seus colegas, né? Muito bem. Para eles, o adulto, ele nunca vai estar certo. Então, outra mudança também é a desconexão. Por que o adolescente ele tem essa tendência a viver tão desconectado, né? Então, é uma outra resposta que no relacionamento com os pais é a conexão. E isso também leva ao quê? Leva ao isolamento, né? O adolescente, ele costuma ficar isolado, gosta de ficar sozinho num quarto, né? De preferência com o seu celular, né? E esse tipo de atitude, ele pode causar muito danos à família. Outra também são os hobbies, é outra característica, né? O hábito de ouvir música, de usar aqueles fones de ouvido, de usar aqueles fones tipo capacete, isso também provoca bastante isolamento. Então, tem outra também que é a desmotivação. Por que desmotivação? É um comportamento frequente no adolescente, esse desinteresse por estudar. Gente, são muitas informações, né? Então, em geral, eles rejeitam certas responsabilidades. Outra também são as amizades. Nossa, essa é bem evidente. A adolescência, ela coloca toda a confiança nos amigos. Por isso que é muito importante, gente, saber escolher bem e procurar modelos apropriados de comportamento, não é verdade? Outra mudança também, que característica, né, é a preocupação constante com a aparência física. Então, se preocupam com aquela espinha que surgiu, e essa característica, ela leva a estágio em que o adolescente ele não fica feliz com o corpo, e isso muitas vezes pode trazer problemas como distúrbios alimentares, anorexia, bulimia. E, finalmente, nós temos outra característica bem importante, que é a instabilidade emocional. Toda essa onda de sensação dos adolescentes, essa profunda instabilidade emocional, ela pode levar, em algumas ocasiões, a episódios depressivos, né? Muito se ouve falar em depressão na adolescência. Então, é muito importante que vocês, adolescentes, possam confiar nos seus pais, possam dialogar mais com a família, certo? E para
possa evitar esse tipo, né, esse tipo de instabilidade. Muito bem, turmas. E agora nós vamos à dinâmica local interativa. Bem, então a dinâmica de hoje nós trazemos duas questões para vocês. Na questão 1, ela tem o título de Pais e Filhos Adolescentes, Relação Saudável e Feliz. A adolescência é uma fase em que os filhos saem do seio familiar para descobrir o mundo e a si mesmos. É comum que haja um afastamento, já que eles se interessam mais por estar com outros jovens da mesma faixa etária, dividindo interesses e visões de mundo. E isso é completamente normal, certo? Então, tendo o texto como base, vocês irão responder as seguintes questões. Como você se relaciona com seus pais? Na sua opinião, qual é o segredo para um bom entendimento entre pais e adolescentes? E na questão 2, leiam bastante, assim, com bastante atenção esse texto, né? Sabine é mãe de Helena, de 14 anos, para tentar ajudar na capacidade de organização da filha, né, da Helena, Sabine criou um método. Helena escreve as tarefas que tem que cumprir e esse contrato ele deve ser respeitado ou pelo menos aperfeiçoado a cada dia. Até agora elas encontraram um caminho para o relacionamento sem grandes conflitos. Então, como vocês podem observar no texto, mãe e filha buscam uma forma amigável para ter um bom relacionamento. De acordo com o texto, respondam. Seus pais estabelecem algumas tarefas para você? Quais tarefas estabelecidas vocês conseguem cumprir? Muito bem, fica com vocês agora. Daqui a pouco nós voltamos para a interatividade.
meus queridos, eu quero dizer para vocês que é muito importante a participação de vocês. A nossa aula de hoje nós falamos sobre adolescência e nós trouxemos algumas questões para vocês na DLI, pedindo que vocês falassem um pouco mais, são questões pessoais, falassem um pouco mais sobre suas relações com seus pais, com seus familiares, né? E nós temos aqui a Rosalina. A Rosalina, ela respondeu que respeito. Poxa, que bom, viu, Rosalina? É importante mesmo, respeito, em todo lugar ele cabe, né? Conversar sobre várias coisas. Muito bem, Rosalina, você está corretíssima. Conversar sobre várias coisas. O Kevin falou respeito também, ter amor e respeitar sempre eles. Certíssimo, Kevin. Rosalina também já respondeu. O Raimundo respondeu o seguinte: sempre em um bom diálogo e ensinar desde pequeno o que é certo e o que é errado. Olha, realmente você citou um ponto muito importante, viu, Raimundo? Realmente ensinar o que é certo, o que é errado, o que é direito, o que é dever, isso faz parte, né, desse processo de desenvolvimento que realmente deve ser observado desde a infância até todo sempre, né? Sempre ter um bom diálogo com os pais, foi o que o Gabriel respondeu, sempre ter um bom diálogo com os pais. Muito bem, Gabriel, o diálogo tem que estar presente sempre, né, gente? É muito importante ter um bom diálogo. O respeito acima de qualquer coisa também, certo? Vamos ver se tem mais alunos que responderam. Eu pedi que vocês falassem, né, no momento da aula, que vocês citassem qual é um direito do adolescente, né, estabelecido na ECA. Será que alguém respondeu para mim? Acredito que até agora ficaram pensando, né? Mas a Rosalina, o Gabriel e o Raimundo responderam assim, é uma resposta pessoal, mas responderam de forma muito correta, viu, gente? Então, agora nós vamos fazer o comentário dessas questões que nós colocamos para vocês aqui na Dinâmica Local Interativa. Muito bem. Então, na questão 1, né, nós falamos sobre a relação, né? Fizemos um texto sobre a relação pais e filhos adolescentes, certo? Então, a questão era uma questão totalmente particular e pessoal, né? Particular já é pessoal, individual, subjetiva. E geralmente quando você emite assim a sua opinião, você fala baseado em quê? Você fala baseado em suas experiências, em sua vivência, na sua relação com os seus pais. A gente pediu que vocês fossem verdadeiros. Como é que é a sua relação com seu pai, né? Com seus pais? Muito bem. Então, a questão em tela, ela tem um perfil subjetivo, é uma questão pessoal. E o objetivo dela era estimular o potencial criativo de vocês, permitir que vocês buscassem no seu imaginário, vocês imaginassem, né, a partir de referências familiares. Então, não existe uma resposta que sirva para para todos, né? É uma resposta pessoal. E a segunda questão, né, nós demos exemplo de uma relação em mãe e filhas, onde a mãe estabelecia tarefas para a filha cumprir. E eu perguntei de vocês, se os seus pais, se eles estabelecem alguma tarefa. Ninguém respondeu sobre essas tarefas, mas nós comentamos o seguinte, que essa questão também ela é subjetiva, né? Que ela tem que promover uma reflexão, né? Permitir que vocês possam perceber a importância do respeito, da confiança, da disciplina e
Vocês observando isso, refletindo sobre esse comportamento, vocês vão ter um relacionamento saudável entre os seus pais, entre os seus avós, entre as pessoas com quem vocês convivem. Que esse respeito tem que ser entre todos, certo? Um relacionamento saudável, ele é baseado no respeito. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, participando da aula, certo? Até a próxima aula e nós vamos seguir agora com a 6ª etapa. A sua aula continua no próximo vídeo.